Olá, seja bem-vindo de volta aqui ao nosso curso de interpretação. Eu vou dizer sempre /atuação, pensando que o ator é aquele que atua, então que faz ação. Todos somos atores. Em algum momento, em algum nível, estamos atuando. Certo? Já tivemos a aula anterior, essa é a nossa aula 2, e na aula 2 eu vou falar especificamente sobre esse conceito de interpretação, porque ele tem duas facetas. Interpretar pode ser algo que você está fazendo ativamente. Eu decorei um texto, estou interpretando ele aqui para que vocês vejam a minha interpretação, a interpretação que eu dei para esse texto, porque eu sou ator e estou interpretando. Mas também pode ser a interpretação passiva, que é essa de interpretar um texto antes ainda de atuá-lo, antes de corporificar esse texto, eu posso interpretá-lo. E esse processo é necessário. Antes que eu mostre para alguém a minha interpretação, eu preciso interpretar o que o texto disse para mim, de que forma ele me tocou. Não sei se está muito complexo, mas é a interpretação de texto, como você faz quando você lê um livro. A pessoa fala, mas o que você entendeu? O que esse texto diz? E aí você pode dizer porque você interpretou o que está lá. Então não é a interpretação que a gente vai trabalhar essa ativa, onde eu interpreto um texto. Mas hoje queria tratar das duas facetas, dessa também que é passiva. E aí, lá na loja que eu falei, na Livro Presente, vocês têm esse texto que eu vou citar aqui gratuitamente, que é livropresente.arte.br, ou no blog, que eu também vou deixar o endereço aqui embaixo, o texto estará lá para consulta gratuita. Porque é importante eu lembrar que o curso é totalmente gratuito, só as avaliações sobre o trabalho de vocês que serão através de contribuição, porque vocês vão comprar um livro na Livro Presente. Então, as orientações, as observações sobre o trabalho desenvolvido, se vocês quiserem, aí elas terão esse custo, que não é um custo, que é essa ajuda de comprar um produto lá na loja. Qualquer um dos produtos, tá? Temos outros autores lá que não só Cícero Égino. Na aula estamos usando só os textos Cícero. Então, muito bem. Este texto aqui é o Passo do Zagalo, deixarei o link aí embaixo, está na loja, está no blog, como eu disse. Mas a gente vai usar ele para interpretar e eu não vou usar ele inteiro, eu vou usar só um pedacinho e a gente vai trabalhando isso junto, tá? Vou pegar um pedaço qualquer aqui. Zagalo existiu porque se percebeu, porque não tinha nenhuma lembrança de si antes daquele momento. Então, foi naquele momento que ele nasceu, no momento que ele se percebeu, que ele existiu, já grande, já galo, Zagalo. E ele, Zagalo, ficou muito feliz. Era um belo galo. E por que haveria de ficar triste? Não se sabia só porque nunca havia se sentido acompanhado. Não se sentia atrasado, nem adiantado. Não tinha horário marcado, não tinha compromisso. Ainda assim, estava se encontrando. Veja que o jogo de palavras aqui é proposital. É um pouco mais simples, porque fui eu que escrevi, eu entendo a intenção que eu estava dando na hora que escrevi para cada frase. Mas a interpretação de vocês possivelmente será diferente da minha, porque vocês têm uma relação diferente com cada palavra dessa. Quando você disser, por exemplo, ele estava se encontrando, talvez se encontrar, quando você diz, eu me encontro, talvez essa palavra tenha um outro peso para você. Então você vai interpretá-la tanto passivamente, a princípio, adquirindo o texto para você, quanto ativamente, expondo o texto, você vai interpretá-la de uma maneira própria. E essa é a beleza do trabalho do ator, porque ele vai interpretar da maneira dele, do jeito dele, com a atuação dele, com a composição dele. Esse é o nosso estudo de hoje. Vamos primeiro ler o texto, que é esse que a gente está usando para a aula de hoje, do Zagalo. Vamos ler o texto e interpretá-lo. Vamos pensar o que o texto quer dizer. Antes de interpretar ativamente, do que fala esse texto? O que é? É sobre um galo? Será que o texto é sobre um galo? O texto é sobre metafísica? O texto é sobre amor? Do que fala o texto? Esse é um exercício que você fará. Não é um resumo, perceba, que é a ideia, a alma do texto. Do que trata isso? Se eu tivesse que falar para alguém, o que isso quer dizer? Esse texto quer dizer isso. Da maneira mais sucinta que você puder, mais econômica que você puder, trate o texto assim, como se você tivesse que contar a alguém.
Muito bem, mas Cícero, eu quero saber se a minha interpretação é plausível, se está perto daquilo que você pensou quando escreveu. Como eu faço? Nesse caso, você tem que mandar para a gente pelas redes sociais, e-mail, telefone, WhatsApp, que a gente vai deixar aqui. Mande a tua interpretação e para a gente fazer essa análise, como dito sempre, vocês vão consumir um produto na loja Livro Presente. Cada consumo dá direito a uma observação, uma correção e a segunda observação. Então, para cada aula, seria um produto que você vai comprar, se você quiser. Senão, você pode fazer a análise só para você mesmo e pensar sobre isso. O texto te tocou, o texto é gratuito, como eu já disse lá na loja, esse especificamente, e os que eu vou usar aqui nos exercícios. Então, você vai ler e vai fazer o resumo para você, não precisa mandar nada. Sem problema, tá tudo certo. Se você quiser dividir isso com a gente, partilhar ou ouvir a nossa observação sobre, aí você manda, ok? Então, repetindo, para ficar mais didático. Eu vou ler esse texto, ele tem 3 páginas, somente 3 páginas, e dele eu vou dizer para alguém ou para mim mesmo do que se trata, a que se propõe esse texto. Ele está falando de quê? Esse é o exercício. Sim, a primeira parte. Depois que eu souber isso, que eu sei do que o texto se trata, eu vou usar isso, esse conhecimento que eu tenho agora, o que eu descobri, ou a minha dedução, para interpretar esse texto com este peso. Qual peso, Cícero? O peso dessa conclusão que eu cheguei. Então, eu quero interpretar o texto desta forma, sabendo que ele é um texto que fala sobre política, se esse for o seu entendimento. Sabendo que é um texto que fala sobre revolução, se esse for o seu entendimento. Não, é um texto que fala sobre filosofia, sobre meditação, sobre o espírito do ser humano. Então, com este mote que você descobriu, com isso que você entendeu que o texto quer dizer, você fará a leitura com esse peso. Então, você vai dizer, não, é um texto que fala de raiva, é um texto que fala de nervosismo. Então, eu vou ler com nervosismo, vou interpretar esse texto. E ainda não estamos decorando, tá? Vamos fazer em cima de leitura. Enquanto todos se perguntavam se quem tinha nascido primeiro seria o ovo ou a galinha, eu descobri. Foi um galo. Não um galo qualquer, mas sim o zagalo. Ele era único no sentido de ser especial e no próprio sentido da palavra. Percebam? Eu entendi que não é o meu entendimento desse texto, eu estou exemplificando, que era um texto de raiva e farei com raiva. Ok? É muito mais profundo do que um sentimento tão simples assim, raiva somente. E eu, com toda a modéstia à parte, é mais profundo do que isso o texto. Quando eu escrevi, eu pensei em algo mais profundo do que somente um sentimento. E por isso que eu estou usando ele como exercício, para que você possa pegar esse mote, que é mais complexo, e pautar a sua interpretação ativa por isso que você descobriu. Então, ele vai dar o tom na sua interpretação durante todo o texto. Ok? A aula de hoje, então, essa interpretação, o texto de hoje, o passo do zagalo, 2 exercícios, um é resumir a sua compreensão do texto, do que ele quis dizer, e depois disso, interpretar esse texto, ainda não decorado, lido, com essa intenção, com esse mote que você descobriu. Combinado? Esse é o exercício de hoje, descobrir a alma do texto e interpretá-lo com essa alma. Você pode fazer isso só para você, como exercício, e mostrar para o vizinho, para o amigo, para alguém, ou pode mandar para a gente para que a gente faça essa análise sobre o seu trabalho nas redes sociais, nos contatos que a gente vai deixar aqui. Para isso, como eu expliquei em todas as aulas, e vou explicar sempre, você vai adquirir um produto na loja Livro Presente. Vai mandar para a gente comprovante, para a gente ter essa relação e, na verdade, para a gente manter o canal aqui, porque as vendas da Livro Presente mantêm esse conteúdo no ar. Combinado? Fim dessa aula. Foi rapidinho, não foi? Mas tem muito trabalho para fazer. Não tenham pressa. Não assistam a próxima aula antes de terminar esse trabalho aqui. Terminem. Vão até o fim com ele. Leiam 1, 2, 3, 4 vezes. Eu vou deixar aqui um link do vídeo do Clóvis, quando ele fala de estudar, do Clóvis de Barros Filho, que eu leio 1, 2, 3 vezes. Ele fala, inclusive a interpretação dele é muito boa. Prestem atenção no Clóvis, a gente pode falar sobre ele outro dia. Então, leiam com calma, façam esse mote e depois façam a interpretação 1, 2, 3, 4 vezes. Se quiserem mandar pra gente quando acharem que está bem redondinho, está bem legal, grave o teu vídeo, lembrando sempre que é na horizontal e mande pra gente. Combinado? Beijo para vocês e até a próxima aula.